Então, muito boa tarde. Iniciamos aqui mais uma sessão da Antena Aberta do Especial Empresas da RSA, subordinada ao tema O Fim das Moratórias, o dia seguinte. Começo por dar as boas-vindas a todos os que nos veem, mas em particular aos nossos convidados de hoje, que nos deram a honra da sua participação, respectivamente a doutora Teresa Pereira, diretora no Milênio BCP na área da recuperação especializada de empresas, o professor Dr. João Duque, economista e professor catedrático do ISEG, o Dr. Álvaro Povões, diretor-geral da promotora de eventos Everything is New, e está também connosco aqui ao meu lado a minha colega doutora Sandra Alves Amorim, coordenadora da área de revitalização e recuperação de empresas da RSA. Com o eclodir da pandemia da doença de Covid-19 no início de 2020 e com o decretar das fortes restrições do exercício da atividade económica e à circulação de pessoas que daí adveio, o legislador português, suportado nas orientações de flexibilização do quadro prudencial aplicável à classificação de empréstimos em incumprimento, quer da EBA, European Banking Authority, quer da área de supervisão do BCE, aprovou e deu à publicação o Decreto-Lei 10J de 2020, 26 de março, que estabeleceu aquilo que se veio a designar pelo regime da moratória de créditos. O regime assim estabelecido da chamada moratória pública, porque outras houve privadas da iniciativa das próprias instituições de crédito, veio trazer uma realidade até aí desconhecida, porque, que se saiba, nunca até então havia sido instituída por decreto, de uma forma geral e abstrata, a possibilidade dos devedores de entidades financeiras colocarem em stand-by o honrar das suas responsabilidades, deixando os bancos imunes a essa suspensão de pagamentos, porquanto legalmente a moratória concedida excluiu qualquer incumprimento contratual ou a possibilidade de ativação de cláusulas de vencimento antecipado. Por força das sucessivas alterações ao Decreto-Lei 10J de 2020, o regime da moratória pública, inicialmente em vigor até 30 de setembro de 2020, produziu substancialmente os seus efeitos até ao passado dia 30 de setembro de 2021, tendo tido uma fortíssima adesão no nosso país. Segundo o Banco de Portugal, a setembro de 2020 ascendia a 32% dos créditos a empresas e a 17% dos créditos a particulares, a proporção mais elevada em toda a União Europeia. Ao longo do tempo tem sido por vezes aceso o debate público sobre as consequências do fim do regime da moratória, com visões mais ou menos catastrofistas do problema. Paralelamente e especificamente no que tange às empresas, o Governo foi tomando muitas outras iniciativas de apoio às empresas, que sem preocupação de ser exaustivo, foram desde a área laboral, layoff simplificado, seguido do apoio extraordinário à retoma progressiva das empresas em situação de crise empresarial, a proteção dos arrendatários, programas próprios como o Adaptar e o Apoiar, apoios financeiros específicos a setores de atividade mais afetados, concessão de garantias através de sociedades de garantia mútua a novos créditos concedidos no período pandémico, criação de um novo processo extraordinário de viabilização das empresas afetadas, o PEV, que vigora por hora até 31 de dezembro de 2021, e culminou no final do mês passado com a aprovação no âmbito do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, aprovado para Portugal, da chamada linha retomar no valor de 1.000 milhões de euros, gerida pelo Banco Português de Fomento e que em síntese se destina a garantir, através das sociedades de garantia mútua, uma parcela, 25% dos créditos que sejam reestruturados pelos bancos às empresas, por forma a amortecer os efeitos da cessação do regime da moratória. Foi também aprovada em Conselho de Ministros, no próprio dia 30 de setembro de 2021, a proposta de lei número 115/14/3, ainda a apresentar para a apreciação parlamentar, que visa estabelecer medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação de empresas e transpõe a Diretiva de 2019-1023 sobre reestruturação e insolvência. É com este enquadramento que hoje realizamos a Antena Aberta. Consideramos que o conhecimento das dificuldades e das possibilidades de vencer as consequências do fim das moratórias, que, como diferimento do cumprimento das prestações pecuniárias, foram uma reação política aos efeitos da pandemia de Covid-19, pode servir para que as empresas menos preparadas sejam proativas na procura de soluções preventivas e curativas, assim como para sensibilizar o Governo para melhorar o quadro legal vigente e o que se perspectiva, em que as micro e pequenas empresas na prática estão esquecidas. Na verdade, no webinar promovido na Ordem dos Advogados da Madeira sobre as sociedades comerciais e a crise empresarial, há exatamente uma semana, vários reputados professores de Direito que se dedicam ao estudo do direito à insolvência e da recuperação de empresas, lançaram apelos ao Governo no sentido da melhoria do quadro legislativo da recuperação de empresas e, em especial, de tratar de forma diferenciada as micro e pequenas empresas,
o que manifestamente não se cede com a proposta de lei que referimos, aprovada em 30 de setembro passado. Propomos então, com a ajuda dos nossos convidados, refletir um pouco sobre o fim das moratórias e o que nos reserva o dia seguinte, que já estamos a viver. Começaria pelo professor Dr. João Duque, economista e professor catedrático do ISEG, de todos conhecido. Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade de Lisboa em 1984, doutorou-se em Business Administration pela Universidade de Manchester em 1995. Na academia é coordenador da área científica de finanças do ISEG, coordena um Master in Finance e uma pós-graduação em Análise Financeira, lecionando disciplinas quer nessas formações avançadas, quer noutras do mesmo nível. Pertence ao PCV Steering Committee da Euronext Lisbon e exerce, ou já exerceu, vários cargos em diversas empresas, como não executivo e associações de relevo. Tem também uma participação regular nos mídia, sem destacar a coluna que há muitos anos escreve no Expresso, Conclusão de Confusiones. Bem-vindo, Sr. Professor João Duque, e obrigado pela sua participação. Em declarações ao jornal Nascer do Sol, 28 de agosto de 2021, afirmou que suponho que ninguém sabe o impacto que vai ter o fim das moratórias, nem o Banco de Portugal sabe. Tendo a acrescentar que é necessário separar dois cenários, o privado e o empresarial. O privado, com a recuperação de algum emprego, é capaz de disfarçar bastante o fim das moratórias. No segmento empresarial é preciso distinguir atividades, porque há setores que ainda estão muito maltratados e que vão continuar. É o caso do turismo, da restauração, dos espetáculos, etc. Mas esses vão ter de ser apoiados de outra maneira. Pelo que lhe coloco a primeira questão, decorridos 2 meses desde estas declarações, com o fim das moratórias de permeio, que avaliação faz neste momento sobre o impacto do fim das moratórias, em particular para as empresas? Bem, muito obrigado pelo convite em primeiro lugar e as generosas palavras de apresentação, e dizer-vos que a minha apreciação inicial não é catastrófica, de facto. Na altura, no Banco de Portugal sabia, e porquê é que não sabia? Porque não cruzava os dados dos empréstimos digamos, por devedor, não é? E, portanto, não havia uma noção se o mesmo devedor era devedor em 3 ou 4 instituições, o que agravaria o problema se houvesse um incumprimento. E, portanto, essa ausência de cruzamento de dados levou-me a fazer essa afirmação. O que é facto é que, aparentemente, nem os banqueiros se mostraram muito preocupados logo na altura, antes de começarem a vencerem-se o maior número de moratórias, como atualmente, tanto quanto julgo saber, não entraram em pânico. E, portanto, isto significa que, de alguma forma, nós usamos, eu acho que os portugueses acabaram por usar mais a porta aberta para ir experimentar algo que verdadeiramente não necessitavam, mas que já agora aproveitavam, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, sem uma verdadeira necessidade. E, portanto, as pessoas foram aproveitando, porque, aliás, eram comercialmente muitas vezes desafiadas ou perguntadas, olha, não quer aproveitar, etc. E, portanto, as pessoas foram aproveitando à medida que foram tendo essa disponibilidade. Tanto quanto julgo saber, acaba, aliás, as próprias instituições financeiras começavam a perceber que quem tinha recorrido a moratórias acabava por ter até algum conforto em termos de depósitos e, portanto, disponibilidades que se percebiam que estavam a ser acumuladas e que, portanto, dava algum respaldo a uma reativação dos pagamentos sem grandes problemas. E, portanto, em muitos casos acontecia isso, essa validação. Porque, se não fosse assim, o problema era dramático, não é? Já foram referidos aqui os casos. E, portanto, de acordo com o Banco de Portugal, nós chegamos a ter 22,4% dos devedores empresariais, que eram 54 mil empresas, que estavam em processos moratórios, e 408 mil devedores particulares, que correspondiam praticamente 9% dos devedores. Portanto, havia uma parte muito significativa de devedores à banca que apresentaram pedidos de moratórias. E, a adicionar a isto, o facto de Portugal ser um país que se destacava pelo seu volume relativo de moratórias face ao crédito concedido em termos de países europeus. E, portanto, quando a Alemanha tinha 2,4% dos créditos em moratórias, nós temos volumes desta natureza, que eu acabei de referir, naturalmente que
é de pensar, os países começam a pensar, Portugal vai ser um caso daqueles de grande problema. Ora bem, reforço, acho que não tem sido pelo menos eu não faço essa avaliação, faço uma avaliação que, de alguma maneira, também está a ser acompanhada pelas instituições de uma forma proativa, e, portanto, tanto quanto julgo saber, as instituições financeiras estão a dirigir-se às famílias e às empresas para perceberem em que medida é que podem apresentar soluções que não descambem, portanto, para que as situações não descambem em incumprimentos graves, com formas reestruturadas de crédito que permitam, eu quase que diria, fazer o desmame, digamos, acompanhado daquilo que é um processo de moratória para um processo de pagamentos normais. E, portanto, o que eu agora estou para ver é em que medida é que os casos que estão a ser acompanhados pelas instituições vão ser bem-sucedidos. E isso acaba, provavelmente, penso eu, por se ver no final do ano. Portanto, nós ainda, neste momento, apesar de já termos fechado o primeiro semestre e as contas semestrais são sempre bastante auscultadas, algumas auditadas às instituições, eu acho que aquilo onde melhor iremos apreciar a verdadeira situação vai ser nas contas de dezembro. Se bem que mesmo assim, eu acho que só já durante o ano 2022 é que se vão ver realmente. Porquê? Até agora, o que nós temos estado a viver é uma expectativa auditada, em muitos casos. Portanto, são expectativas auditadas. Ora bem, expectativas auditadas valem o que valem. Para mim, o acid test, o teste sem dúvida mais importante, é ver quem consegue superar os momentos de pagamento, fazê-los adequadamente e cumprindo as suas obrigações. Esse é o acid test. Mesmo depois, não é, de revistos os planos de pagamento, reescalonados os planos de pagamento, revistas as condições contratuais, para ajudar as empresas, as famílias a fazerem face aos novos compromissos. Mas, se 2022 entrar e tivermos um primeiro trimestre catastrófico, aí não temos hipótese nenhuma. Portanto, eu diria que, de momento, eu não tenho grandes razões para estar pessimista, à partida, por aquilo que eu vejo e a reação que eu vejo nas instituições financeiras. Posso ter algum temor mais ou menos vivo, mais ou menos, digamos, fortemente latente, pelas condições que se estão a germinar por debaixo, digamos, do solo económico, particularmente no que diz respeito a aumento significativo do preço de matérias-primas, e isto está a ter impacto nos preços dos bens, dificuldades das cadeias de logísticas, que vão ter impacto nos preços e no fornecimento de bens. E, portanto, eu temo mais por aí, e pelos impactos que isto possa ter na dinâmica portuguesa, da economia portuguesa, nomeadamente no impacto que tenha no rendimento das famílias, no impacto que tenha ao nível da capacidade exportadora das empresas portuguesas, e esse sim é que me aflige, porque se nós tivermos por essa via um impacto muito grande, então isto mais cedo ou mais tarde há de desaguar num problema financeiro. Portanto, eu diria que, de momento, as minhas expectativas não são muito negativas. Tenho alguns receios que, curiosamente, não é do ponto de vista, neste momento, tanto do ponto de vista da pandemia, não é, sanitário, é mais do ponto de vista económico, que esteja a gerar aqui algumas perturbações que, a não serem resolvidas, possam trazer, sim, alguma pressão grande ao rendimento das empresas ou das famílias que levem incumprimentos. Mas isto já, lá está, em segunda fase. Agora, quer dizer, a forma de lidar com isto, não é? A meu ver, é fazê-lo de modo a ajudar a economia a voltar aos eixos, não é? E à atividade, digamos, enfim, com regras, mas coerente e lógica. Porque eu preocupo muito com aquilo, como é que nós vamos fazer para o futuro, um bocadinho olhar sempre prospectivamente para a frente. Estou aqui a ver o Álvaro Covões. Quer dizer, o que melhor podemos fazer
é permitir que as pessoas voltem a usufruir dos momentos de convívio, do usufruto de bens e serviços, do consumo de bens e serviços. De forma segura, mas deixá-los fazer isto e de forma coerente. Não é? Em determinadas coisas podem-se fazer, outras não se podem fazer, porque isto continua, e nós continuamos muito a viver situações de inconsistência, e esta inconsistência não ajuda. Por outro lado, eu acho que há sinais muito positivos no que diz respeito, por exemplo, à gestão da pandemia, quer dizer, o desconfinamento, a abertura das escolas, tudo a nível presencial, onde nós temos os jovens, que são as camadas menos cobertas pela vacina. Apesar de aberto, apesar de convívio, etc., não estar a trazer uma situação descontrolada, para mim é um sintoma muito agradável e bom, saudável, de que nós, de alguma maneira, estamos a debelar o problema. E, portanto, podemos, com mais segurança, avançar para uma atividade económica mais normal, mais razoável e mais saudável. Porque essa sim, essa é que é a fonte da resolução do problema das moratórias. As moratórias não se resolvem, quer dizer, podemos empurrar eternamente com a barriga as moratórias, mas elas não se resolvem porque está lá sempre o problema. E, portanto, a solução para o fim das moratórias está na economia e deixar que a atividade económica floresça, robusteça e para permitir que as empresas possam voltar a fazer face àquilo que são os seus compromissos de forma natural, usando os cash flows que recebe por via da sua atividade económica. Tudo o resto são situações de... São paninhos quentes aqui à volta de um problema que, se o corpo responder bem, em tempo útil, tudo bem. Se não, não há volta a dar. Mas eu acho que estamos no bom caminho. O Sr. João Duque também referiu nessas declarações de final de agosto que certos setores, como dos espetáculos, da restauração, do turismo, tinham que ser apoiados de outra maneira. Para além de todas as ferramentas que penso que o professor já conhece, que estão em curso, a linha de tomar, os FEI, etc., de que forma é que acha que essas empresas dos setores mais afetados poderão ou terão que ser apoiadas? Outras soluções são soluções de curto prazo que permitem fazer uma coisa, que é superar um período de tempo na expectativa de que o verão que vem, não é? Portanto, são sempre situações de muito curto prazo na expectativa de que no verão que vem nós voltamos a receber os turistas, nós podemos voltar a fazer grandes festivais, nós podemos voltar a ter uma atividade económica muito mais robusta. Quer dizer, é sempre na expectativa de, no verão que vem, nós podemos, estou a falar numa determinada área, não é? Que é a área do turismo, que é fundamentalmente uma área sazonal, em que nós fazemos de maio a setembro o grosso da atividade do ano. Portanto, aquilo que nós esperamos é que, de alguma maneira, possamos criar condições para adiar um problema, que é um problema que tem que se fazer, não é? Compromisso de pagamentos, para um prazo, para uma data onde a atividade já tenha robustecido as empresas que permitam fazer face aos cash flows e aos cash flows que têm que pagar. Caso contrário, não há volta a dar, só se houver perdão de dívida. Mas não é isso que se põe em causa, não que se quer, ou soluções que ponham em causa também a solvabilidade das instituições financeiras. Porque nós não podemos acudir às pessoas ou às empresas para destruir as instituições, porque, infelizmente ou felizmente, estas instituições, do ponto de vista da credibilidade nacional, são chave, são absolutamente chave. Se nós destruirmos a capacidade, digamos, a capacidade de crédito das instituições financeiras portuguesas, acabamos com a capacidade de financiamento, digamos, da economia, pelo menos por via privada. Fica-nos apenas o Estado, não é? E, portanto, e não é isso que se deve fazer, porque nem é isso que se pede que aconteça. Não é? Portanto, eu próprio, apesar de todos estes mecanismos de injeção de capital, que é feita pelo Banco Central Europeu, diariamente, em doses massivas de dinheiro, ele nunca vai diretamente para o Estado. Portanto, não vem do Banco Central para o Estado. Vem sempre através do sistema financeiro dos bancos. E, portanto, os bancos dos países são fatores, são elementos fundamentais que não se podem deitar abaixo. E, portanto, não se pode, com a salvaguarda das famílias,
destruir o sistema financeiro. E é por isso que todas as medidas que passam por ajudar as famílias devem ter em conta que não podem destruir o credor. Não pode dizer, agora pronto, vamos ajudar as famílias. Esqueçam as dívidas, não é? Vamos anular aqui, limpar isso. E depois a seguir, os bancos não tinham capital e abriam falência. Portanto, não podemos fazer isso. Logo, e para acabar a minha intervenção, a meu ver, a forma mais robusta de o fazer, para além de se pedir às instituições financeiras, e temos aqui a Teresa que poderá dizer da parte do Banco Milênio o que é que está a fazer. Eu conheço particularmente pronto, que é o Grupo de Crédito Agrícola, que estou ligado, que faço parte do Conselho Geral de Supervisão, mas conheço e sei o que é que estão a fazer, sei que as outras instituições também estão a fazer isto, tentar ajustar aquilo que são planos de pagamento e planos de dívida às capacidades mais reais, digamos, dos devedores. Mas também lá está, não se pode pôr em causa a solvência da instituição financeira, porque caso contrário estamos a destruir mais do que a ajudar e, portanto, é preciso muito cuidado com isso. Muito obrigado, Sr. João Duque. Prossigo com o Dr. Álvaro Pavões, fundador e diretor-geral da Everything is New. Álvaro Pavões nasceu e cresceu numa família ligada à cultura, na qual trabalha há mais de 30 anos. E para quem não saiba, a Everything is New é a empresa que trouxe a Portugal nomes como AC/DC, Beyoncé, Bon Jovi, Coldplay, Ed Sheeran, Guns N' Roses, Sam Smith, Adele, para apenas citar alguns. Em 2013, a Everything is New lançou-se na área das grandes exposições de arte, tendo realizado nesse mesmo ano aquela que foi a exposição temporária com mais visitas em Portugal até à data, com 223 mil visitantes, a Joana Vasconcelos no Palácio Nacional da Ajuda, e desde então tem promovido várias outras exposições de grande sucesso. Álvaro Pavões é ainda responsável pelo mais importante festival nacional, o Nós Alive, que conta já com 14 edições. Está também ligado a inúmeras entidades, de que destacaria, é vogal no Conselho de Administração da Ricardo Pavões S.A., com Isador Recreios, diretor-geral da Plateia Colossal, gestora do Complexo do Campo Pequeno, gerente da Luz ao Canal, radiodifusão, tem rádios Radar e Oxigênio, e também, por exemplo, vice-presidente da APEF, Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Bem-vindo também, Dr. Álvaro Pavões. O senhor tem sido muito crítico das imensas limitações impostas à cultura em Portugal durante o período pandémico e teve novamente que adiar o festival Nós Alive pelo segundo ano consecutivo. Pergunto, com todas as restrições à realização de espetáculos e de eventos em geral que se verificaram durante praticamente um ano e meio, em que medida o fim das moratórias afeta ou pode vir a afetar no curto prazo a atividade da Everything is New? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. As empresas que organizam eventos, neste caso a Everything is New, são empresas que não têm grande investimento, são uma espécie de empresas de capital de risco. Ou seja, não temos um investimento intensivo em imobilizado, mas temos um investimento intensivo só num risco financeiro, num negócio que tem um período de vida muito curto. Por exemplo, um espetáculo só pode acontecer num determinado dia, num determinado local, a uma determinada hora. E, portanto, todo o valor que possa ter antes de acontecer, assim, passado uma hora do início do espetáculo, nunca mais terá não terá mais nenhuma receita. Portanto, talvez seja essa a razão, porque nesta área, ou talvez seja esta a razão, porque os grupos económicos não têm uma divisão de espetáculos, porque, de facto, isto é um negócio muito particular. Agora, em que medida é que as moratórias nos afetam? Obviamente que nós temos um conjunto de parceiros, nomeadamente fornecedores, que têm um investimento intensivo em imobilizado, como, por exemplo, as empresas de equipamentos audiovisuais, as próprias salas de espetáculos também são um investimento imobilizado muito forte e, portanto, no caso da Everything is New, o maior perigo do fim das moratórias e perigo naquele sentido, como é óbvio, não é? Porque a atividade não vai retomar, não está a ser retomada de imediato. A nossa atividade não é como a restauração. Aliás, grande parte da nossa atividade só vai retomar no verão de 2022. Do nosso setor, como é óbvio. E, portanto, significa isso que a pandemia não vai ter um peso de 20 meses, mas provavelmente de 36 meses, muito próximo vai ter um impacto de quase 3 anos na atividade
da promoção de eventos ou de espetáculos. E, portanto, parece-nos bastante importante e não sabemos, porque a negociação de todos os clientes, não é? Com a banca, ainda está a decorrer. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de ninguém que tenha, de facto, já fechado, digamos, um novo pacote para o seu endividamento, considerando tudo isto que eu tenho vindo a dizer. Portanto, não sabemos, efetivamente, qual vai ser o verdadeiro impacto. Aliás, nós recomeçámos a atividade em pleno no dia 5 de outubro, portanto, deste mês, e ainda nem sequer conseguimos perceber se daqui a 3 meses os fornecedores com os quais fecharmos contratos de prestação de serviços, se eles vão estar vivos ou não. Portanto, vamos viver aqui uns tempos de incerteza muito grandes. Obviamente que todos são importantes para manter este setor económico a funcionar. Às vezes, eu penso que às vezes o poder político ainda não percebeu que a área da cultura está muito interligada com o turismo, nomeadamente com a área dos eventos corporativos e com as grandes feiras, porque o nosso conjunto, não só as infraestruturas, como todo este ecossistema de fornecedores de equipamentos, é o mesmo, assim como a mão de obra. Neste momento já estamos a sentir algum reflexo, como o governo não protegeu o setor de muita gente que emigrou. Até é estranho, não é? Como é que numa pandemia mundial as pessoas conseguem emigrar. Por acaso há um fenómeno que se chama Expo Dubai e, portanto, os portugueses que são dos povos que mais facilmente se adaptam a novas circunstâncias foram os primeiros a ser procurados e, portanto, há muitos, principalmente ao nível técnico, que foram para Dubai. E outro perigo, obviamente, é o Mundial do Qatar, que também vai acontecer no final deste ano e, portanto, pode prolongar esta ausência de trabalhadores especializados no nosso mercado. Isso, naturalmente, vai afetar. Eu, no caso da Everything is New, a nossa equipa está a trabalhar com todos os nossos fornecedores no sentido de conseguir trancar o trabalho que vamos ter em 2022, porque depois até ainda há outro pormenor muito interessante, que é com estas, eu nunca sei dizer o nome, PRR, não é? Portanto, com os apoios europeus que aí vai, significa que vão existir muitas obras públicas. E também, por incrível que pareça, há muitos fornecedores nossos que também se cruzam com as obras. Por exemplo, nós quando organizamos um festival, precisamos de construir escritórios de trabalho, precisamos construir camarins e utilizamos aquilo que é conhecido na gíria como contentores, mas são módulos que também são muito utilizados nas obras. E, portanto, quando há muitos espetáculos ou quando há muitas obras, há sempre falta desses equipamentos e isso pode, muitas vezes, por incrível que pareça, inviabilizar a realização de um evento. Assim, o mesmo como as estruturas que montam os palcos, que são estruturas também, parte do equipamento também é utilizado para a construção de andaimes e, portanto, esta correlação entre as obras e a cultura também é uma coisa que as pessoas às vezes desconhecem, mas acaba por acontecer. E, portanto, mas para não fugir muito da sua pergunta, obviamente que nós vivemos uma incógnita total. Ninguém consegue no nosso setor perceber quem vai continuar saudável, quais são as empresas que vão continuar a operar e quais são aquelas que a meio do caminho vão cair. Portanto, aqui, obviamente que a banca vai ter um papel muito importante. Também é certo que os bancos também não vão querer ficar. Eu, pelas palavras do professor Luís Duque, percebi que há aqui um problema. Os bancos não podem facilitar tudo, mas também não podem pôr dificuldades a tudo, porque se puserem dificuldades e as empresas todas fecharem, vão ficar com um problema ainda maior daquilo que se esperava. Portanto, este ponto de equilíbrio que vai ter que existir entre o financiador e o financiado vai ser muito importante para que o nosso setor possa ter, digamos, um 2022 sem sobressaltos. Porque, e isto parece-me que é um tema muito importante, as empresas de equipamentos, nomeadamente os audiovisuais, aquilo tem um investimento intensivo muito forte. E como Portugal
ainda não é um mercado maduro, como são muitos países do centro da Europa, obviamente há muito menos trabalho, e havendo menos trabalho, acho que é fácil de perceber, portanto há menos trabalho, faturam menos, o nível de risco não conseguem amealhar e, portanto, o nível de risco de ruptura ou de falência é muito grande. Daí a necessidade extrema de haver sempre, de conseguir garantir trabalho, que foi muito a luta que nós tivemos durante a pandemia. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vejo o futuro com alguma preocupação, mas temos que acreditar e temos que acreditar e temos que nos ajudar uns aos outros. Eu já agora acho que há um tema aqui muito importante para o nosso setor, que é um pouco, eu até vou dar um exemplo. Vamos imaginar que todos os dias as notícias na televisão são catastróficas para as empresas cotadas em bolsa. Obviamente que a cotação dessas empresas estariam cá em baixo. E o que estas notícias permanentes, que veio uma nova variante, a diretora-geral da DGS a dizer que, como é óbvio, ela tem que ter um plano de contingência se algo grave acontecer. Mas isso não pode ser a notícia, porque ela não seria uma boa diretora se não tivesse um plano para uma nova pandemia. Esse plano tem que existir e já devia ter existido antes desta pandemia, porque isso também acontece connosco nos eventos. Nós nos eventos também temos planos de contingência para uma catástrofe. Mas, obviamente, se nos perguntarem, nós não vamos dizer que o temos, mas temos que o ter. Aliás, até é obrigação legal. E, portanto, todo este acumular de notícias permanentes e diárias, como a Ministra da Saúde ainda esta semana voltou a manifestar preocupação com o aumento do RT, essas notícias são péssimas para o desenvolvimento do nosso setor. E, portanto, nós sentimos, ao nível das vendas, que as pessoas, obviamente, se adivinha uma possível, eventual nova vaga, porque é que uma pessoa vai comprar bilhetes? Portanto, vai aguardar pela véspera do evento para comprar. Só que isso para nós é uma situação muito assustadora, quer dizer. Aliás, nós estamos muito ligados ao turismo, quer dizer, o turismo também não pode viver com o last minute. O turismo tem que viver com planeamento a médio e longo prazo, até para poder, até para o próprio recrutamento de empregados, não é? Porque um hotel, muitos hotéis não têm, quando tem uma atividade sazonal, não tem um quadro de pessoal que permita estar aberto 100% os 365 dias por ano. Portanto, esta programação é fundamental para poder ter uma boa gestão e prestar um bom serviço. Mas não sei se fugi muito à pergunta, porque eu, de facto, para nós as moratórias não foram um tema. Para nós é everything is new, claro que se me perguntar para o campo pequeno, e tenho aqui alguém do BCP, claro que é um tema. Aliás, eu costumo dizer a brincar que comprámos um bolo rei no dia 7 de fevereiro de 2020 e se-nos a fava. Passado 30 dias fechámos o estabelecimento praticamente, portanto, mas continuamos a conversar e com boas conversas com o banco, como é óbvio. Muito obrigado. Eu noto destas duas primeiras intervenções que há alguma preocupação, há uma preocupação de ambos, ou seja, algum otimismo, mas também alguma preocupação à mistura. Professor João Duque queria, de qualquer maneira, fazer uma nova intervenção sobre esta... Não, era uma questão muito importante em relação ao Álvaro, porque, de facto, a gestão deste tipo de eventos quer dizer, eles mudaram-vos completamente o paradigma, mas a minha pergunta é a seguinte: já pensaram em alguma forma de fazer algum resseguro, não usando as empresas de seguro, mas as empresas de espetáculos? Isto é, entre vós, porque é aquilo que fazem as companhias de seguros, que é, quando uma toma seguro da totalidade. Portanto, alguém faz o seguro, por exemplo, para a equipa do Barcelona ou Manchester United, ou o que for, e não há nenhuma companhia que consiga aguentar aquilo tudo, e, portanto, acaba por depois repartir esse prémio de seguro com muitas outras companhias, tomando, por contrapartida, pedacinhos de prémios de outros seguros, de outras empresas, de outros ramos de negócio, para diversificar e assim estabilizar aquilo que é uma coisa que
a acontecer um azar, como já aconteceu até há pouco tempo, uma equipa que morreram todos por causa do despenho de um avião, levaria, com certeza, no caso de uma grande equipa de futebol, quase que à falência de uma seguradora que fizesse isso. Portanto, a minha pergunta é também um bocadinho esta. Perante estas situações que são um bocadinho estranhas, também não há ninguém a propor-vos um outro tipo de, digamos, quase que é um negócio para refazer ou dar-vos segurança ao negócio. É uma dúvida que eu deixo, que se calhar a própria Teresa pode querer e avançar por aí. É fácil. Por exemplo, a título de exemplo, seguros de cancelamento de grandes eventos não se fazem em Portugal, nunca percebi porquê. Aliás, até nessa sequência da possibilidade de fazerem resseguros. A banca também faz o mesmo, não é? Estou-me a lembrar, em França, o crédito à habitação é 95% do crédito à habitação é taxa fixa e, obviamente, que a banca vai ressegurar nos mercados e não fica com o risco todo da taxa de juros, mas da taxa fixa. No nosso caso é muito, quer dizer, ninguém segura uma pandemia, principalmente depois de uma pandemia. Esse é que é o tema. E, portanto, o nosso tema não é... Nós acreditamos, e aliás é um sentimento comum do mercado a nível global, e isso nota-se muito a partir do momento em que todos os países, os grandes artistas começaram a marcar tours, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, neste momento já há um grau de confiança muito grande que não vamos voltar atrás. Mas, obviamente, que as empresas, quer dizer, ninguém vai segurar o risco de uma empresa. Por exemplo, eu vou-lhe dar um caso. Vamos imaginar os Rolling Stones. Os Rolling Stones decidem fazer uma tour na Europa. Obviamente, a dada altura, eles vão ter que comprar passagens de avião. No caso deles, eles andam de avião privado, portanto, têm que garantir que tem o avião, os slots, têm que garantir toda a logística à volta, o handling dos aviões, têm que marcar os hotéis e, portanto, ao reservar os hotéis, vão ter que pagar. E, portanto, eles também não têm essa possibilidade de ter o seguro, que também o fazem. Esses seguros existem, porque se algum deles ficar doente ou se acontecer alguma intempérie. Agora, relativamente à pandemia, as exclusões são são para toda a gente, ninguém vai ressegurar. Portanto, o nosso único resseguro são os espectadores, são as pessoas que compram o bilhete. E que, aliás, foram o suporte de toda esta indústria no mundo inteiro, porque, felizmente, também aconteceu um pouco com o turismo, felizmente as devoluções não foram totais porque os eventos foram reagendados. E, portanto, no ano 2020, o reagendamento não obrigava uma devolução. Em 21, o governo decidiu o consumidor não pode esperar mais, portanto, tem que haver devolução. Mas era uma devolução, foi um método simpático, as pessoas tinham 14 dias úteis para pedir o reembolso a partir da data do espetáculo, ou portanto da data que seria 2021, e quem não pedisse perdia o direito à devolução, mas continuava com o direito a ver o espetáculo em 22. Portanto, foi a única forma isto foi o que se passou em Portugal e em muitos países do mundo. Mas ninguém vai segurar. Então, com uma pandemia que ninguém... É que o problema da pandemia não é a pandemia em si, o problema da pandemia é a gestão política da pandemia. Porque nós, se olharmos, por exemplo, para aquilo que a senhora Ayuso fez em Espanha, que decidiu, desde a primeira vaga, nunca mais fechar o comércio, restauração e salas de espetáculos, e foi um sucesso. Aliás, a razão dela ter tido uma vitória eleitoral esmagadora foi essa, porque ela conseguiu manter uma atividade comercial ativa, mantendo regras sanitárias. Mas desde as grandes superfícies aos restaurantes, teve sempre tudo aberto. Aqui, os telejornais é que não gostavam de dizer, mas teve sempre tudo aberto e foi com um grande sucesso. E, portanto, como podemos ver, o comportamento político sobre a pandemia, eu se fosse numa companhia de seguros, nem vou correr esse risco, porque nada faz sentido. Nada faz sentido. Aliás, ainda hoje,
Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar, Campo Pequeno, uma pessoa vai a um espetáculo, vem na rua sem máscara, porque não é obrigatório, entra no restaurante sem máscara, sai do restaurante sem máscara, e assim que entrar na sala de espetáculos tem que pôr a máscara. Isto é um pequeno exemplo. E a seguir vai para uma discoteca e tira a máscara. Portanto, mas pronto, para nós, desde que nos deixem trabalhar, já é simpático. Mas é muito difícil, ao fim de 20 ou 21 meses de pandemia, ainda haver estas regras que não fazem sentido nenhum. Quer dizer, não... Vamos ter que prosseguir. É chegada a altura de ouvir o que o setor bancário tem para dizer e, para o efeito, convidamos então a doutora Teresa Pereira. A doutora Teresa Pereira é licenciada em Economia pelo ISEG, tem uma vasta experiência na banca, primeiro no BPA e depois no Millennium BCP, sempre ligada às empresas, desde o Departamento de Análise de Crédito à Direção de Recuperação Especializada de Empresas, onde atualmente se encontra, passando, por exemplo, pela Direção de Negócio Imobiliário na vertente da reestruturação nos setores do turismo e da promoção imobiliária. Bem-vinda igualmente, Teresa. Ao longo do período da moratória, os bancos, de um modo geral e com poucas exceções, foram lançando mensagens de tranquilidade quanto ao fim das moratórias. Assim, aconteceu no primeiro marco temporal significativo, sobretudo quanto às moratórias privadas, em março de 2021, e ainda em 11 de outubro, o Dinheiro Vivo noticiava que a maior parte dos bancos não está a registrar incumprimentos nos pagamentos depois do fim das moratórias a 30 de setembro. Nesta notícia, de 11 de outubro, informavam que o BCP relegou para o final de outubro uma atualização sobre o fim das moratórias. Precisamente ainda ontem, na apresentação de resultados do banco, Miguel Maia declarava que as moratórias não são nenhuma bomba relógio. Não estamos face ao diagnóstico que temos à data de hoje, preocupados com a evolução do crédito vencido, resultante das moratórias que foram concedidas. Preocupa-nos cada caso concreto, mas não vamos empurrar com a barriga as situações. Gostaria então que a Teresa nos falasse um pouco como foi a experiência de acompanhar as empresas neste longo período de vigência da moratória, de abril de 2020 a setembro de 2021, e o que lhe diz essa experiência, sobretudo nos meses mais recentes, quanto à capacidade, ou não, de as empresas retomarem o cumprimento normal dos seus compromissos. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigada à RSA pelo convite. Bom, o período de pandemia foi seguramente um desafio histórico de resiliência para todos os agentes económicos e certamente também para os bancos. Em particular, no caso do Millennium BCP, mobilizámos todos os recursos desde o primeiro momento para esta prioridade, de modo a conseguirmos responder tão rapidamente e tão eficazmente quanto possível à necessidade deste apoio extraordinário à economia, desde logo para a implementação das moratórias, mas também de outros apoios, nomeadamente as linhas Covid, que se lembram, não é? As linhas de financiamento com garantias mútuas. E, portanto, nesse esforço de mobilização tiveram que estar, como poucos outros desafios, tiveram que estar envolvidas todas as áreas do banco, não é? Desde logo as áreas de operações e da IT, para pôr a funcionar as operativas e as plataformas informáticas necessárias a esta implementação, mas também um aspecto muito importante ao qual dedicamos muita atenção desde o primeiro momento, mecanismos de controle e monitorização do acompanhamento do evoluir das moratórias e dos próprios financiamentos. As equipas de marketing e de comunicação, quer no apoio interno, importantíssimo, quer nos suportes de divulgação aos clientes sobre todos os apoios que iam aparecendo nas suas diferentes fases, e claro, com todas as equipas da linha da frente, as nossas sucursais, os nossos clientes, que são a cara do banco, e que estiveram sempre em permanente disponibilidade, e neste caso foi mesmo permanente, porque os colegas estiveram disponíveis praticamente a todas as horas e inclusive aos fins de semana, para atender os múltiplos contactos dos clientes, para prestar todas as informações, enfim, sobre os apoios e as soluções disponíveis, como aceder, o que fazer, se são elegíveis, como se candidatar, como formalizar. Portanto, foi, sem dúvida nenhuma, um período muitíssimo exigente, mas em que o banco, no fundo, acabou por evidenciar aquilo que são características do seu ADN, relativamente à disponibilidade e ao espírito de missão, para dar resposta aos clientes, e com resultados concretos que neste caso achamos que demonstram bastante bem o papel que conseguimos ter neste desafio. Portanto, o banco implementou quase 7 mil milhões de euros de operações em moratória, das quais mais de 3.700 milhões de euros em empresas. Concedemos cerca de 2.500 milhões de euros de linhas Covid em mais de 19 mil operações. Portanto, sim, foi um grande desafio que nós achamos que conseguimos responder
de forma bastante importante para a economia, para os nossos clientes. Quanto à capacidade das empresas no pós-moratória, estamos de facto otimistas. Como o professor João Duque já referiu, o próprio Dr. Miguel Maia ontem teve a oportunidade de o dizer, por um lado até porque acompanhámos desde o primeiro momento de uma forma muito proativa, muito próxima dos clientes, este evoluir de situação, e nomeadamente esta fase mais anterior ao fim das moratórias, tentámos antecipar essas dificuldades, trabalhámos intensamente, especialmente no mês de setembro, para conseguir antecipar os apoios de transição necessários e, portanto, recorrermos os instrumentos disponíveis para esse efeito. E, portanto, de facto, conforme ontem o Dr. Miguel Maia teve a oportunidade de referir na apresentação dos resultados do banco, até ao momento, e em particular no segmento de empresas que conheço melhor, mas igualmente nos particulares também, as coisas estão a evoluir como numa perspectiva positiva. Cerca de 90% dos créditos que já terminaram o período de moratória até à data estão a ser cumpridos. É bem verdade que ainda só estamos em outubro e, portanto, é essencial manter este acompanhamento muito próximo, com muita atenção nos próximos meses, até final do ano, durante o primeiro semestre do próximo ano, em que as dinâmicas da economia vão com certeza evidenciar aqui necessidades e acompanhamento é essencial, mas estamos de facto otimistas, sim, não olhamos para o fim das moratórias como um monstro, estaremos capazes com certeza de responder. Muito obrigado, Teresa. Embora as dificuldades trazidas pela pandemia sejam eminentemente de natureza económica ou financeira, os instrumentos jurídicos aptos a poder beneficiar do tempo necessário, por exemplo, a suspensão das execuções contra as empresas, ou a viabilizar a formalização das estruturações financeiras, por exemplo, as isenções fiscais, têm de ser conhecidos, pelo que gostaria agora de ouvir a minha colega Sandra Alves Amorim, coordenadora da área de revitalização e recuperação de empresas da RSA. A Sandra licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 2000 e exerce a advocacia há quase 20 anos e está há muito ligada à área da prática da recuperação de empresas. Como já referi, no último dia da vigência da moratória, o Governo aprovou em Conselho de Ministros uma proposta de lei que visa estabelecer medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação de empresas e que transpõe a Diretiva 2019-1023 sobre a reestruturação e insolvência e que ainda será sujeita à apreciação parlamentar, podendo, por isso, sofrer alterações. Com esta reserva da proposta de lei ainda poder ser alterada, pode destacar, Sandra, por favor, os aspectos que considera mais positivos da proposta apresentada pelo Governo, no sentido designadamente de facilitar e agilizar o PER e o processo de insolvência, e, por outro lado, o que entende que é menos conseguido nesta proposta. Muito boa tarde a todos, muito obrigada. Efetivamente, e como sabemos, face ao impacto que a pandemia do Covid-19 teve na economia portuguesa, nomeadamente no que respeita ao nosso tecido empresarial, e na sequência da criação do Plano de Recuperação e Resiliência, que, como sabemos, constitui um instrumento estratégico de política pública nacional para a implementação de reformas e investimentos que visam, acima de tudo, aumentar a competitividade da economia e a resiliência do país. O Governo apresentou a proposta de lei número 115/14, aprovada efetivamente pelo Conselho de Ministros a 30 de setembro de 2021. Esta proposta de lei visa aplicar as medidas previstas na componente 18 do Plano de Recuperação e Resiliência, intitulada de Justiça Económica e Ambiente de Negócio, com o intuito de conferir a maior agilidade aos processos de insolvência e recuperação, bem como também proceder à transposição da Diretiva Comunitária 2019-1023, de 30 de junho de 2019. O Governo propõe, através desta proposta, várias alterações ao regime vigente, designadamente nas normas que se encontram previstas na tramitação prevista no Código de Insolvência e de Recuperação de Empresa, quer quanto aos processos de recuperação, quer quanto ao próprio processo de insolvência. No âmbito do processo especial de revitalização e também da aprovação do plano de recuperação no âmbito deste processo, destaco como positivas as seguintes propostas de alteração.
Acolhendo de alguma forma as orientações da diretiva comunitária que referi há pouco, propõe-se aqui uma alteração na classificação dos credores em categorias distintas. Portanto, vem-se prever que o devedor, ao apresentar-se a um processo de recuperação, deverá classificar os seus credores em categoria de acordo com a natureza do próprio credor. Nós já tínhamos no regime que se encontra vigente uma classificação de credores que tinha a ver com a natureza do crédito, podiam ser comuns, podiam ser garantidos, privilegiados, subordinados, mas agora vem-se prever a classificação dos credores de acordo com a sua categoria, portanto trabalhadores, sócios, entidades bancárias, fornecedores de bens e prestadores de serviços, credores públicos. Isto para quê? Para poder assegurar, com o intuito de assegurar um tratamento mais equitativo dos credores dos quais depende a efetiva reestruturação da empresa. Contudo, entendendo que esta é de facto uma medida inovatória relativamente ao que se previa e sempre se fez prever relativamente à preferência de pagamentos de credores, e que a situação das micro e pequenas empresas merece uma especial atenção, aliás, como decorre da própria diretiva comunitária, permite-se que portanto, estas empresas, as micro, pequenas e médias empresas, possam optar por não proceder a esta classificação, ajustando-se de alguma forma o processo às características específicas destas empresas. Com o intuito de agilizar o processo especial de revitalização, propõe-se que o despacho que nomeia o administrador judicial provisório, que no fundo inicia este processo no tribunal, não seja passível de recurso, portanto a irrecorribilidade deste despacho, nem o devedor nem os credores poderão recorrer do despacho, o que limita de alguma forma aqui a atuação quer do devedor quer do credor, que fica adstrito ao administrador judicial provisório que vier a ser nomeado pelo tribunal, e que sabemos que, em regra, isto segue uma forma aleatória de nomeação, não tem necessariamente que aceitar a indicação feita pelo devedor, e portanto há aqui esta limitação, mas em prol da aceleração e da agilização do próprio processo de recuperação, e prevê um alargamento do prazo de negociação e, consequentemente, de suspensão das medidas de execução contra o devedor. No regime vigente nós temos 2 meses passível de prorrogação por mais um mês, e depois por mais um mês na sequência da Lei 75 de 2020, e esta proposta vem propor a duração máxima de 4 meses de suspensão das medidas de execução contra o devedor, período esse também que corresponde às negociações, podendo ainda vir a ser prorrogado por mais um mês, caso essa prorrogação se revele imprescindível para a recuperação da empresa. No entanto, altera aqui também o âmbito, ou seja, os credores que ficam, as ações que ficam abrangidas por esta suspensão. Vem esclarecer que apenas suspendem as ações executivas para pagamento de dívida, portanto exclui as ações declarativas e exclui também de forma expressa as ações de cobrança dos contratos de trabalho, da sua violação ou cessação. Portanto, as ações relativas a créditos laborais não estão abrangidas por esta suspensão, por este período de suspensão das medidas de execução. Tendo, contudo, em vista evitar situações abusivas nestes períodos de prorrogação, consagra-se a possibilidade do juiz poder determinar o levantamento desta prorrogação a pedido do devedor ou do administrador judicial provisório, ou na situação em que se verifique que esta prorrogação deixou de cumprir o objetivo de apoiar as negociações para o plano de recuperação. Portanto, há aqui a atribuição ao juiz da possibilidade de pôr termo ao período suplementar de negociações, se entender que efetivamente ele não está a cumprir o objetivo a que se propõe. À semelhança do que já se encontrava previsto no processo extraordinário de viabilização da empresa, introduzido pela Lei 75 de 2020, consagra-se aqui também a obrigatoriedade do administrador judicial provisório remeter para o Tribunal, com a documentação de votação do plano, um parecer fundamentado, no qual ele apresente as perspectivas razoáveis deste plano vir a evitar a situação de insolvência da empresa,
ou de garantia de que este plano e as medidas previstas neste plano permitem a viabilidade da empresa, permitem a recuperação da empresa. O juiz deve, naturalmente, na sentença de homologação que vier a proferir, aferir da razoabilidade das perspectivas de parecer do administrador judicial provisório e colocá-lo como fundamento necessário e essencial para a homologação do respectivo plano. Tem aqui também uma proposta de alteração que é relevante e que tem a ver com as situações em que os processos de recuperação, os processos especiais de recuperação terminavam sem conseguir a obtenção da aprovação por parte dos credores. Previa-se que o administrador judicial provisório nestas situações deveria apresentar um parecer no qual diria se, na sua opinião, a empresa estava numa situação de insolvência e se devia ser declarada insolvente, sendo que havia várias interpretações no sentido de que este parecer funcionaria como uma espécie de apresentação à insolvência por parte da devedora. Este artigo foi objeto de declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral e, portanto, vem aqui proposta uma alteração a este artigo que vai, no fundo, dizer que a empresa apenas é declarada insolvente, no caso do administrador de insolvência assim concluir, se a isso não se opuser. Portanto, se a empresa se vier a opor à sua declaração de insolvência no termo do processo especial de revitalização, o processo extingue-se sem qualquer outra consequência para a própria empresa. Há aqui, e também à semelhança daquilo que resultava da Lei 75 de 2020 e designadamente do processo extraordinário de viabilização de empresa, a previsão da proteção dos credores, que no decurso do PER ou da implementação do plano de recuperação que vier a ser homologado, disponibilizem capital à empresa. Estes credores passam, caso que ela venha a ser declarada insolvente nos 2 anos posteriores ao trânsito em julgado da sentença homologatória, a deter um crédito sobre a massa insolvente até a um valor correspondente a 25% do passivo não subordinado da empresa. Isto quer dizer o quê? Uma dívida sobre a massa insolvente é a primeira dívida a ser paga, antes de qualquer credor, antes dos trabalhadores, antes de qualquer credor sobre a insolvência. Portanto, é um pagamento preferencial. Os valores que excedam estes 25% do passivo gozam ainda assim também de um privilégio creditório imobiliário geral graduado antes dos créditos laborais. Portanto, aqui a consagração de um privilégio creditório às entidades, às pessoas que financiarem a atividade da empresa neste período de recuperação. Este privilégio creditório imobiliário estende-se também aos sócios, acionistas ou quaisquer outras pessoas especialmente relacionadas com a empresa que financiem a atividade da mesma nestas condições. Portanto, aqui o alargamento do privilégio creditório mobiliário e, no fundo, um incentivo ao autofinanciamento das próprias empresas, deixando os créditos dos sócios que sejam constituídos nestas circunstâncias de serem créditos subordinados, créditos que só são pagos após todos os outros credores da empresa. Alarga-se também o conceito daquilo que são os contratos executórios essenciais. No regime vigente entende-se como contratos executórios essenciais só os serviços públicos e agora passam a considerarem-se contratos executórios essenciais todos os contratos de execução continuada que sejam necessários à continuação do exercício da atividade da empresa, garantindo-se que durante o período de negociações e de suspensão das medidas de execução, os credores não podem recusar cumprir, não podem resolver, antecipar ou alterar de forma unilateral estes contratos em prejuízo da empresa relativamente a dívidas constituídas antes do despacho de nomeação do administrador judicial provisório e que tenham como fundamento única e exclusivamente a falta de pagamento desses bens e serviços. Nessa mesma medida, consagra-se também que esse crédito emergente desses contratos, no caso da empresa vir a ser declarada insolvente nos 2 anos posteriores à homologação do plano de recuperação, que também são considerados como dívidas da massa insolvente com preferência de pagamento face aos outros credores. Tendo também em vista a proteção da empresa
e também à semelhança do que já tínhamos previsto para a insolvência, estabelece a nulidade de qualquer cláusula contratual que atribua ao pedido de abertura do processo de especial de revitalização ou ao pedido de prorrogação dos prazos de negociação no âmbito deste processo, uma cláusula, portanto é nula qualquer cláusula que dê um valor de condição resolutiva do negócio ou confira à parte contrária a possibilidade e o direito a uma indenização, à resolução do contrato ou à denúncia do contrato. Portanto, há uma impossibilidade do credor usar a abertura do processo especial de revitalização ou a prorrogação das negociações como condição para destruir o negócio. Há aqui também uma densificação do que deve ser o conteúdo do plano de recuperação e uma conformação da formação das maiorias para efeitos de aprovação do plano de recuperação, tendo em consideração a classificação dos credores por categorias. Já no que respeita ao processo de insolvência em si, à tramitação do processo de insolvência, também se prevê algumas alterações no sentido de tentar acelerar a tramitação deste processo. Atribui-se desde logo ao administrador de insolvência a tarefa de, quando do relatório, elaborar um plano de liquidação com metas temporalmente definidas relativamente à execução dos bens que integram a massa insolvente, portanto obriga-se aqui o administrador de insolvência a comprometer-se com um plano de liquidação, que hoje em dia sabemos que, aliás, a lei prevê um ano para efeitos de liquidação, mas a maioria dos processos de insolvência não tem a liquidação concluída nesse ano, nem os credores sabem qual é que é o plano de liquidação que o administrador de insolvência está a seguir e, portanto, é uma medida que me parece relevante. A simplificação também do incidente de verificação de créditos e de graduação de créditos, e aqui passa a haver uma incumbência do próprio administrador de insolvência também, quando apresenta a lista definitiva de créditos, a apresentar uma proposta de graduação dos próprios créditos e, caso o juiz concorde com essa proposta e não haja qualquer impugnação dos demais credores, bastará ao juiz a homologação destes documentos e já não será necessário aguardar, enfim, como bem sabemos, muitos são os processos que se mantêm anos a aguardar que seja proferida uma sentença de verificação e graduação de créditos. Nesta situação, acolhendo-se esta alteração, poderá, de facto, esta ser uma medida que vai acelerar o incidente de verificação e graduação de créditos e também a própria tramitação do processo, porque sabemos que sem a sentença de graduação e verificação de créditos não se podem fazer rateios finais e sem os rateios finais não se podem encerrar processos e, portanto, parece-me que, de facto, esta é uma medida que poderá imprimir celeridade ao processo de insolvência. Por fim, a realização de rateios, a obrigatoriedade de realização de rateios parciais, à semelhança do que já vinha da Lei 75 de 2020, quando se verifica que o produto da liquidação é igual ou superior a 10.000 euros, que a titularidade dos créditos não é controvertida e que o processo não se encontra em condições para realizar já um rateio final. Depois, e do que respeita às medidas de proteção de empresários sobreendividados e também na senda daquilo que são as orientações da diretiva comunitária, até porque nós já tínhamos acolhido no nosso ordenamento jurídico um mecanismo de proteção e que garantia o perdão de dívida a empresários sobreendividados, que é a exoneração do passivo restante. Vem-se aqui propor a redução, esta proposta propõe a redução do prazo do período de cessão de rendimentos, que atualmente se fixa em 5 anos e que se reduziria para 30 meses, ou seja, 2 anos e meio, agilizando-se desta forma um fresh start do insolvente. E por outro lado, aqui também é curioso que se propõe que estes 2 anos e meio possam ainda vir a ser prorrogados em benefício do próprio insolvente nas situações em que este se encontra de alguma forma em incumprimento com as suas obrigações. Portanto, se houver uma situação de incumprimento de obrigações e for devidamente fundamentado, o juiz pode ainda prorrogar este prazo para permitir ao insolvente vir a cumprir essas obrigações e ainda assim beneficiar da exoneração do passivo restante das dívidas. Uma vez encerrada a liquidação e durante ainda o período de cessão de rendimentos, e aqui é uma alteração também relevante neste instituto, prevê-se a possibilidade do fiduciário poder vir a apreender ainda durante o período de cessão de rendimentos quaisquer bens
que ingressem o património do devedor, evitando assim um enriquecimento ilícito do devedor durante este período de cessão de rendimentos. Por último, esclarece que os créditos compensatórios que resultem da cessação dos contratos de trabalho pelo administrador de insolvência após a declaração de insolvência são dívidas sobre a insolvência, que era uma questão controversa, portanto discutia-se nos nossos tribunais e na doutrina também se poderiam ser considerados como dívidas sobre a massa insolvente. Fica agora esclarecido que são créditos sobre a insolvência, assegurando-se assim também um tratamento mais igualitário com os demais credores. Bom, em jeito de conclusão, todas estas medidas são efetivamente, e no meu entendimento, de aplaudir. Contudo, parece-me que a proposta ficou um pouco aquém daquilo que resulta das orientações da diretiva comunitária, designadamente no que respeita às micro, pequenas e médias empresas, que para além desta previsão opcional da classificação de credores por categorias, não se reflete em quaisquer outras disposições e não se prevê medidas específicas de adequação dos processos de recuperação às especificidades deste tipo de empresas. Por outro lado, e também no meu entendimento, é de alguma forma contraditório, até com as orientações da diretiva, que no que respeita aos empresários sobreendividados e à possibilidade de acesso a um processo de recuperação extrajudicial ou pré-insolvencial e ao perdão da dívida, que não se tenha previsto a alteração a um artigo, que é o artigo 217, número 4. Esta disposição prevê que, é uma disposição que tem vindo a ser discutida na doutrina e também na jurisprudência, e que prevê que as medidas contempladas nos planos de recuperação da empresa não afetam os créditos, a existência e o montante dos créditos dos credores relativamente aos seus garantes ou co-devedores. Quer dizer, atendendo às características que apresenta o nosso tecido empresarial, todos sabemos que, na maioria das situações, os garantes da empresa são os seus sócios, são as pessoas que investem na empresa. Não deixa de ser contraditório que se mantenha esta previsão da possibilidade de os mesmos não poderem beneficiar das medidas de recuperação que estão previstas para a empresa e que possam vir a ser executados pela totalidade da dívida sem ter em consideração as mesmas. Aliás, esta disposição sofreu uma alteração, mas uma alteração ao contrário, uma alteração que vem dizer que se aplica mesmo relativamente aos credores que tenham votado favoravelmente o plano. Portanto, mesmo aqueles credores que votaram favoravelmente as medidas de recuperação da empresa, ainda assim, quer tenham concedido moratórias, quer tenham concedido perdões, podem acionar os garantes, acionar os avalistas, acionar os devedores pela totalidade da dívida, sem qualquer consequência ou sem qualquer reflexo daquilo que são as medidas contempladas no plano. Portanto, este parece-me que é o aspecto, são os aspectos mais positivos e menos positivos das propostas. E resta saber agora o que é que vai suceder a esta proposta de lei, porque com a prevista dissolução da Assembleia da República, provavelmente só teremos uma apreciação parlamentar lá para março ou abril do próximo ano. Mas pronto. Vamos ter que acelerar. Eu volto só ao professor João Duque. No artigo que eu citei do Nascer do Sol, um colega seu, o Eugênio Rosa, afirmou, e eu cito: as moratórias têm sido principalmente úteis para o sistema financeiro. A explicação é simples, têm evitado a constituição de imparidades mais elevadas e isso tem permitido que a maioria dos bancos apresente lucros que estão a ser distribuídos aos acionistas, porque o Banco de Portugal não está a obrigar a banca a reforçar as imparidades para poderem absorver os prejuízos que previsivelmente terão quando terminarem as moratórias, e serão os contribuintes que terão mais uma vez de os suportar. Eu gostaria que o professor João Duque comentasse esta afirmação. Eu tenho muita estima intelectual pelo Eugênio Rosa, porque ele é genuinamente, eu considero, muito honesto do ponto de vista intelectual. E se ele diz isso naquela altura é porque ele está verdadeiramente convencido. Eu discordo profundamente da forma como ele analisa a sociedade e até o que advoga como uma sociedade ideal para se viver. Mas gosto imenso dele porque ele diz genuinamente aquilo que está convencido que é a análise, e ele acho que estava convencido disto. Agora, eu acho que os números não mostram isso. E não mostram isso porque, se nós compararmos, por exemplo, o primeiro semestre de 2021 com o 2020,
e estou a falar do setor, e não estou a falar de um caso específico, se calhar ele está demasiado preocupado com uma instituição que conhece muito bem, que é o Montepio, mas isso é uma outra história. Eu não quero aqui confundir a floresta com a árvore. Olhando genuinamente para a floresta, aquilo que nós podemos ver é que, de facto, a margem financeira deste ano, com a comparada do ano passado, é muito semelhante, em termos da indústria. As comissões líquidas cobradas são até um bocadinho maiores, mas não é por aí que há a diferença. Há uma diferença significativa nas demonstrações de resultados dos bancos em duas rúbricas que são importantes. Uma delas tem que ver com os resultados em operações financeiras, portanto, títulos que foram vendidos, posições que foram vendidas que geraram estes resultados. E, por outro lado, de facto, nas perdas por imparidade. E há uma diferença muito grande. Por um lado, este ano obtiveram-se resultados à volta de uns 430 milhões de euros em resultados de operações financeiras, e as imparidades consideradas como custo este ano são menos 700 milhões comparadas com o ano anterior. Isto significa que os resultados, naturalmente, se temos menos custos e temos mais proveitos, foram ampliados. Mas a questão, e portanto isto permitiu uns resultados acumulados da indústria muito maiores que o ano anterior. Portanto, em termos líquidos, os resultados andam, no primeiro semestre foram 940 milhões de euros na indústria, quando o ano passado, no mesmo período, 150 milhões. E, portanto, há de facto uma grande diferença. E uma das justificações são as imparidades. Mas isto não quer dizer que as imparidades estejam mal calculadas. Aliás, daquilo que eu vi já, e isto sublinha, eu ouvi a Teresa, tenho ouvido os banqueiros, e dado, digamos, o clima geral, as imparidades, afinal, que foram bastante acentuadas, digamos, até este ano, e o Banco de Portugal chamou muita atenção para as imparidades e para a necessidade de adequadamente se imparizarem os empréstimos concedidos e se ver caso a caso, fazerem imparidades específicas e não genéricas, portanto, fazer uma análise muito cuidada dos clientes. Eu acredito que a indústria tenha feito este esforço. E, portanto, se as imparidades estão bem calculadas, estar a levar a imparidades mais do que aquilo que seria recomendado, também seria estarmos a encobrir resultados e, portanto, estar a diferir resultados que não seria uma prática adequada. Portanto, em suma, eu não concordo com a afirmação do Eugênio Rosa por aquilo que, primeiro, não era a minha expectativa naquela altura em relação à posição dele, mas eu acho que os meses que me têm estado a passar têm-me estado a dar um pouco de razão. Estou mais preocupado, sinceramente, com outro tipo de desenvolvimentos que eu sublinhei no início da economia, que possam pôr em causa verdadeiramente a reativação das atividades das empresas, não é? Do que propriamente por via dos bancos. Não me parece que seja esse o caso e não concordo com o Eugênio Rosa. Teresa, como também já referiu, o Governo aprovou no âmbito do TRR a chamada linha Retomar, no valor de 1.000 milhões de euros, gerida pelo Banco Português de Fomento, destinada a garantir, através das sociedades de garantia mútua, uma parcela dos créditos que sejam reestruturados pelos bancos às empresas. O regulamento da linha Retomar foi publicado pelo Banco Português de Fomento em finais de setembro. É generoso e amplo quanto aos setores de atividade suscetíveis de poderem vir a beneficiar da linha. Parece-nos, no entanto, que estabelece uma malha um bocadinho apertada nos requisitos que as empresas têm que preencher para que os créditos possam beneficiar da garantia parcial proposta. Qual é a sua opinião? Ora bem, Manel, eu, se me permite, antes de responder diretamente a esta pergunta, eu fazia aqui um pequeno comentário relativamente à pergunta anterior, que o professor João Duque já respondeu, para acompanhar na discordância quanto ao teor da afirmação, ainda que também comentar afirmações que estão retiradas do seu contexto global, às vezes pode enfim, introduzir aqui algumas lacunas de análise, mas vamos lá ver. Eu aqui o que gostaria de referir relativamente a isso, que é importante, parece-me dizê-lo, é que de facto as moratórias foram muitíssimo importantes em primeira instância e de modo principal
para as empresas e para as famílias que de um momento para o outro ficaram sem os recursos financeiros para fazer face aos seus compromissos, não é? No imediato, aliás, a banca viu-se privada desse recebimento em benefício das famílias e das empresas. Agora, é também verdade que o enquadramento legal que foi conferido, legal e regulatório, digamos assim, que foi conferido às moratórias legais, foi positivo para o sistema financeiro, mas na medida em que essas reestruturações específicas resultantes da moratória legal puderam, no fundo, escapar a uma classificação de reestruturação por dificuldades financeiras, que é, de facto, mas é neste caso uma dificuldade financeira muito específica associada a um fenómeno também ele muito próprio e aliás único até ao momento, e portanto a regulação permitiu que essas moratórias não fossem marcadas dessa forma, e como esse é um parâmetro que pode determinar uma marcação negativa do crédito e do cliente, não é? Aquilo que nós designamos na banca pelos créditos não performing, ou os tão falados NPEs, e portanto evitar os impactos perniciosos que esta marcação tem para os bancos. Porquê? Porque os bancos são obrigados também, por força da regulação, ou controlados, se quisermos, a restringir o volume de créditos com esta marcação no seu balanço. E, portanto, o facto das moratórias não obrigarem a esta marcação teve essa vantagem do ponto de vista de regulatório, mas também, volto a dizer, essa vantagem acaba por se refletir ela própria nas próprias famílias e nas próprias empresas que teriam ficado marcadas negativamente e que assim não ficaram por força da moratória legal. E depois também queria aqui lembrar, como aliás também já foi referido, que houve até casos em que as moratórias, porque foram pedidas num cenário de incerteza total, acabaram na prática e por contribuir até para uma certa melhoria da estrutura financeira e de receitas, naqueles casos em que as empresas acabaram por ser menos afetadas do que esperavam e de particulares que acabaram por não perder os seus rendimentos. Ou seja, aqui no fundo para acentuar que de facto os grandes beneficiários das moratórias foram de facto as empresas e as famílias, a quem esta benesse era dirigida, efetivamente. Agora, como aqui também já foi dito, não seria sensato nem recomendável que as medidas que sejam positivas para os agentes económicos, não é? Para as empresas, o fossem à custa do sistema financeiro. E, portanto, nesse sentido, aquele enquadramento regulatório que referi foi efetivamente positivo pelas razões que referi. Pronto. Quanto ao tema das imparidades, queria só também aqui dar assim, para não me alongar muito, até porque não tenho bastante técnico, mas queria dizer, e no fundo respondendo de forma muito afirmativa ao Sr. João Duque e a quem nos ouve, que efetivamente os bancos, e o Millennium BCP em particular, faz essa análise com um rigor muitíssimo elevado. Este tema, de facto, a análise individual, nós temos que fazer análise, enfim, não de todos os clientes, depende do volume, mas é feita a análise individual de imparidade de forma recorrente. Essa análise é objeto de verificação e de análise por parte dos auditores, quer internos, quer pelos auditores e reguladores nacionais e europeus, e, portanto, esses procedimentos são feitos com rigor absoluto e, efetivamente, não faria... No fundo, a imparidade é o quê? É o registro antecipado como perda do banco de uma perda eventual futura que poderia ter num crédito quando dessa análise resulta que haja alguma dúvida ou alguma suspeita de que os cash flows gerados, as receitas geradas por essa empresa, possam não conseguir pagar a dívida ao longo do seu período de vigência, não é? E, portanto, esse registro antecipado de uma perda potencial, se for feito de forma exagerada, é evidentemente, como uma penalização perfeitamente desequilibrada para a banca, e o que não é bom para a banca não é bom para a economia nem para os agentes económicos. Portanto, fazendo com todo o rigor, efetivamente, a frase, não posso também concordar com ela. Relativamente à resposta direta à sua pergunta e ao tema da linha retomar. A linha retomar as linhas retomar visam, através da prestação de garantias mútuas para 25% das reestruturações, essencialmente apoiar o alargamento de períodos de carência com alongamentos de prazo. E, de facto, é também nossa opinião de que a abrangência desta medida venha a ser mais limitada do que os apoios anteriores, nomeadamente com o moratório legal e das próprias linhas Covid.
E porquê? Bem, por um lado, e desde logo começando por este aspecto regulatório que acabámos de falar, ao contrário do que aconteceu com as moratórias legais, neste caso concreto, as reestruturações com carência que venham a ser feitas ao abrigo desta linha a retomar, não beneficiam da tal benesse de ausência de marcação de reestruturação por dificuldades financeiras. Portanto, aqui isso iria acontecer e, portanto, essa circunstância condicionará o formato de reestruturação que pode ser concedida e, muito em particular, em operações que até já tenham sido objeto de reestruturações anteriores. Por outro lado, também limita, desde logo, exclui desde logo deste tipo de apoios as empresas que já tenham as tais marcações negativas, ou seja, as empresas marcadas já com créditos NPE não poderiam aceder. Por outro lado, são apoios que acabam por ser, sendo eles próprios beneficiários de garantias mútuas, são cumulativos com as linhas Covid, portanto com as garantias que beneficiavam também de garantias mútuas em termos de verificação de plafond elegível por cada empresa e, portanto, todas as empresas que já se socorreram dos apoios anteriores, das ditas linhas Covid, ficam aqui já muito mais condicionadas porque terão menos plafond para utilizar, se é que ainda têm algo. Para além disso, também temos condições de acesso ainda ao requisito de cumprimento de alguns rácios financeiros, mais em especial para empresas e grupos não PME. Enfim, em termos genéricos, nós antevemos de facto uma aplicabilidade mais restrita desta linha do que tiveram os apoios anteriores. No entanto, também gostava aqui de deixar referido que o banco se mantém muito focado em ter alternativas de apoio às empresas que sejam viáveis e que continuem a precisar nesta fase transitória, como noutras fases da sua vida económica, instrumentos de apoio, e aqui eu também gostaria de referir e de destacar linhas, neste caso com garantias europeias, nomeadamente as linhas FAI e linhas BEI, que temos vindo a apostar fortemente, porque são linhas bastante abrangentes, que contemplam vertentes de apoio quer para fundo maneio, para investimento e para refinanciamento, outros fundos comunitários ainda disponíveis ao abrigo de Portugal 2020 e obviamente, o plano de recuperação e resiliência, não é? Então, falar do PRR que está aí à porta e no qual o banco pretende manter a posição de banco líder retentiva na aplicação deste tipo de instrumentos e que são muito importantes como alternativas de apoio às empresas, não é? Portanto, não será dramático o facto da linha retomar, ter porventura uma abrangência menor, porque há outros instrumentos e a linha tem empenhado em encontrar essas alternativas. Muito obrigado, Teresa. Eu tenho uma última pergunta para o Dr. Álvaro Covões. Da sua experiência e da que lhe vem eventualmente tem sido transmitida pelos seus associados da APEF, considera que tem havido da parte dos bancos uma postura construtiva de procurar encontrar soluções para a retoma dos empréstimos das empresas que lhes permitam ter condições para relançar a sua atividade? Bem, até agora as notícias têm sido boas, mas como eu me referi na intervenção anterior, os associados da APEF são promotores de espetáculos, tiveram acesso às linhas de apoio que o Governo lançou, juntamente com a banca, e não sentimos, não nos chega nenhuma necessidade especial de financiamento das empresas. Aliás, até é curioso que um dos temas que nós defendemos muito junto do Governo e conseguimos que ele fizesse, que foi a criação de uma linha de financiamento, de apoio à devolução dos grandes eventos, tal qual como tinha sido feito para o turismo. Foi uma linha de 30 milhões que provavelmente ninguém vai utilizar essa linha, o que por um lado é bom sinal. Significa, como eu expliquei há pouco, que os consumidores, apesar de haver muitas devoluções, grande parte dos consumidores mantiveram os seus bilhetes, não pediram a devolução e, portanto, pretendem ir aos eventos, neste caso em 2022, e, portanto, não houve uma necessidade dos grandes eventos, nomeadamente os grandes festivais, de usarem a linha. Essa linha está em vigor até 31 de dezembro, mas aquilo que nós temos conhecimento, ainda ninguém a utilizou, isto é um sinal muito claro, não é? Este talvez seja a melhor resposta à sua pergunta, porque isto é uma linha em que, ainda por cima, o Estado garante 90% do financiamento. Muito bem.
Eu sei que o professor João Duque está muito apertado de tempo. Nós tínhamos agora aqui só um pequeno espaço para declarações finais de cada um de vós. O professor João Duque quer começar? Muito obrigado. Não, só uma palavra final. Eu estou relativamente otimista em relação ao tema geral das moratórias, por aquilo que ouvi, até da Teresa, e não só, daquilo que tenho visto e ouvido falar dos banqueiros, que de uma forma geral se sentem razoavelmente confortáveis com a forma como têm avaliado o risco e as imparidades associadas às moratórias. E, portanto, o meu maior receio, não é que estejamos todos errados. E isso advém daquilo que, e reforço, de alguns sintomas que possam pôr em causa a retoma da atividade económica e o prolongar ou o agravar das situações como o Álvaro levantou, da inconsistência das medidas perante coisas que eu não consigo perceber. Quer dizer, os meus alunos vão para as discotecas, não têm máscara, entram na sala de aula, temos que ter máscara, cá fora tem a máscara. Isto não faz sentido nenhum e, portanto, é esse tipo de inconsistência que eu acho que é mau porque não dá segurança, porque era preferível nós termos linhas mais simples, claras e uniformes, para garantir que a recuperação se fazia de forma verdadeiramente integrada, rápida e integrada europeamente, que é outra coisa que também não existe. Não é? Cada país tem as suas regras, cada país, portanto a pessoa aqui anda com máscara, depois vai para outro sítio já não tem máscara, num sítio apresenta um código, depois não apresenta, quer dizer, é a maior das confusões, quando isto não devia ser assim, a meu ver, para dar uma sensação e aumento de segurança aos cidadãos até dentro da Europa, para nós podermos beneficiar do acesso dos turistas. Muito obrigado pelo convite e peço desculpa só por a saída um bocadinho antecipada. Não tem problema, obrigado. Tá, obrigado. Teresa, obrigado, declaração final para si. Bom, eu de facto aproveitaria então esta oportunidade para destacar, por um lado, o referido do banco ter feito o esforço gigantesco que fez para estar ao nível da enorme responsabilidade que consideramos ter por ser um banco de referência nacional no apoio à economia. Destacar também a procura ativa de instrumentos de apoio às empresas e aos particulares, que alarguem sempre o leque da nossa oferta e a nossa capacidade de resposta às várias situações que vão surgindo. Como antes fui referindo, as linhas FEI, os instrumentos de Portugal 2020, o PRR que aí vem. O banco tem sido líder na colocação desses fundos. Já colocámos 914 milhões de euros nas linhas FEI, já relativamente ao Portugal 2020 já colocámos mais de 2 mil milhões de euros. Continuamos muito empenhados em canalizar estes apoios para a economia, para as empresas que tanto precisam deles, para empresas viáveis e que tenham condições de ter poucas imparidades e, portanto, de cumprir os seus planos de pagamento com poucas reestruturações por dificuldades financeiras, com uma análise sempre muitíssimo rigorosa, porque é isso que nos é imposto e é isso imposto, inclusive, pelos próprios clientes. É isso que os clientes esperam de nós, o rigor protege o banco, protege os clientes. Então, em conclusão, somos um banco com centro de decisão em Portugal, estamos muito empenhados em estar ao lado dos nossos clientes nas suas diferentes fases. É importante estar atento neste processo de continuidade agora no pós-moratório, não é? Só estamos ainda em outubro, estamos otimistas, mas muito, muito, muito atentos, precisamente para estarmos preparados caso estejamos todos enganados neste otimismo, que eu não creio ser o caso. É evidente que vamos ter situações para enfrentar e a nossa preocupação é precisamente ter os instrumentos e ter esse diagnóstico feito de forma atempada para que consigamos continuar a responder de forma positiva e portanto, potenciar, de facto, o crescimento da economia e por essa via das empresas, das famílias e do próprio banco, evidentemente. Obrigada pela oportunidade, foi um gosto estar aqui com todos. Obrigado a nós. Doutor Álvaro Covões, uma palavra final. Bem, acima de tudo, queria deixar talvez uma mensagem que aquilo que muitas vezes falta em Portugal. É preciso, nós todos, quando digo todos, é toda a sociedade, nós temos de ter um discurso muito positivo e de confiança sobre o futuro. Obviamente que o ideal era não ter mais telejornais como aqueles que nós temos. Aliás, é muito... Quem tem a oportunidade de viajar
ou quem tem a oportunidade de ver telejornais noutros países, já ninguém fala em Covid. Nós aqui ainda falamos demasiadamente em Covid. Nós temos é que ter muita confiança, temos que dar confiança ao mercado e temos que caminhar todos juntos para a retoma, porque isto, neste momento, a grande crise também é uma crise de confiança. E a banca, eu estive atento às palavras que foram referidas sobre o esforço que a banca fez, é verdade, quando o governo instituiu as moratórias, a banca teve que se aguentar e, portanto, também, obviamente, que não deve ter sido fácil também para a banca, de repente, não estar a receber, como tinha nas suas previsões orçamentais, os juros, não é, dos empréstimos que fez e a amortização dos próprios empréstimos. E, portanto, todos nós precisamos de confiança e precisamos trabalhar em conjunto para que, de facto, o futuro possa ser um futuro mais com crescimento e com manutenção de emprego, neste caso criação de emprego, e acima de tudo que as empresas consigam todas ultrapassar esta dificuldade que foram estes 20 meses e consigam contribuir também para o crescimento do PIB e obviamente para o crescimento da nossa economia, que é fundamental. E eu acho que o que tem faltado em Portugal, e já vem antes da pandemia, a questão da confiança é uma questão muito importante. Nós temos que acreditar, temos que ser otimistas, obviamente não devemos ser irresponsáveis, temos que ser responsavelmente otimistas, mas temos que trabalhar para ultrapassar rapidamente estas dificuldades. Muito obrigado. Obrigado. Sandra, palavras finais? Bom, muito obrigada enfim, aproveito para agradecer naturalmente a todos a vossa atenção, reiterar que entendo que efetivamente as propostas que constam desta proposta de lei, as propostas de alteração que constam desta proposta de lei, podem efetivamente contribuir para que haja uma maior eficácia, quer dos processos de recuperação, quer também na agilização daquilo que é a tramitação do processo de insolvência, permitindo-me, contudo, dizer que ainda assim entendo, aliás, como também já tinha referido na minha intervenção, que devia ter sido dado um maior ênfase às micro e pequenas empresas e prever também instrumentos que fossem mais adequados às suas especificidades. Dizer também que as empresas, e sem prejuízo obviamente do otimismo que deve ser mantido, devem reunir condições que permitam fazer face a este cenário que resulta do fim das moratórias e também do impacto que terá quer na tesouraria, quer na atividade das empresas, sendo que a possibilidade de reestruturar os seus créditos em momento anterior ao incumprimento, a implementação de medidas que possam permitir uma retoma de atividade adequada e às necessidades da própria empresa, podem efetivamente passar pelo recurso, pela apresentação a um destes mecanismos de recuperação de empresa, que as empresas devem nos ver como instrumentos de retoma da atividade. E, portanto, concluir dizendo que entendo que efetivamente as empresas devem fazer um diagnóstico, devem equacionar o recurso a estes mecanismos e evitar desta forma eventuais situações de insolvência, por exemplo. Portanto, termino desta forma. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Termina então aqui esta edição da Antena Aberta Especial Empresas da RSA, com a qual, auscultando sensibilidades de pessoas de áreas diferentes, procuramos contribuir para o esclarecimento dos que nos veem e ouvem sobre o momento em que o país atravessa após o fim das moratórias de créditos. Aproveitamos o ensejo para informar que já está disponível no site da RSA e a ser divulgado nas redes sociais a nova edição do e-book da RSA, Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas, e que passou a incluir também já as regras da linha a retomar. Quero agradecer a disponibilidade e a participação dos nossos ilustres convidados de hoje e agradecer a todos quantos assistiram e despedimos-nos até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.